Olá, sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast e hoje o tema do nosso episódio é estratégias de marketing inovadoras no mercado de cosméticos. Se você atua no marketing de produto de uma empresa ou se você atua na área do marketing, esse episódio é para você. E para falar sobre o tema eu trouxe a Renata, ela trabalha na Flora Cosméticos, certo? Sim. Seja muito bem-vinda aqui ao Amplifica Cast e pode se apresentar para a nossa audiência. Obrigada, Eric. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei super feliz com o convite. Afinal de contas, eu sou de Belo Horizonte, né? Sou uma forasteira aí em São Paulo. De BH. De BH, exatamente. Tem 11 anos já que eu tô aqui, super feliz. E sempre trabalhou no marketing? Sempre trabalhei no marketing. Sempre? Sempre. Olha só. Eu adoro, assim, me encontrei em São Paulo, sempre trabalhei no marketing. Sou formada em administração de empresas. Ah, você é formada em administração de empresas. Sim, sou formada em administração. Se formou em BH? Me formei em BH. E, bom, depois eu fiz alguns MBAs, algumas especializações, né? E comecei minha carreira lá em BH, dentro da área de cosméticos mesmo. Ah, é? Enfrentei alguns desafios. Conta pra nós, assim, Conto tudo. Seu primeiro emprego foi Bom, já no segmento de cosméticos? na verdade, não foi no segmento de cosméticos. O primeiro emprego foi dentro da área de produtos, dentro da área de marketing, mas numa empresa de tecidos, onde eu era responsável por Minas Gerais, né? Então mas era bem bacana. E o legal é que eu conheci esse meu gestor no MBA que eu fiz. Fiz todo o processo de seleção e eu só descobri que ele seria o meu gestor na entrevista final. Então foi muito bacana. Legal. Foi muito legal. E aí depois você foi para a área de cosméticos. E depois... Mas seu primeiro cargo foi estagiária, foi trainee, como é que foi? Não, meu primeiro cargo eu era analista mesmo, né, de marketing. E aí que eu entrei na área de perfumaria e cosméticos, de uma empresa, não sei se eu posso falar o nome aqui. Pode. Eu trabalhava na Lacqua di Fiori. Legal. E lá que realmente é uma empresa uma familiar. Grande marca também, né? Sim. A Lacqua foi muito forte nos anos 80 e nos anos 90, né? E posso dizer que tudo que eu aprendi mesmo, assim, da área de perfumaria mesmo, eu tive uma excelente gestora, vou falar o nome dela aqui, Célia Relink, maravilhosa. Olha. Aprendi muito com ela e com todo mundo que eu trabalhei lá. Então, realmente, assim, por ser uma empresa menor, né, você trabalha de ponta a ponta, você não atua só no marketing. Então, você conhece os fornecedores. E a curva de aprendizagem também é mais rápida, né? Porque você se envolve em várias coisas. Tudo. Você se envolve em tudo, assim. Então, você olha desde o mercado, tendências, e quando você vê, você está negociando. Então, assim, foi uma parte muito importante da minha carreira. Eu fiquei lá por 10 anos. 10 anos? 10 anos. E como é que foi assim? Você se projetava, por exemplo, hoje eu sou analista, amanhã eu quero ser uma líder de marketing, uma executiva de marketing. Tinha essa projeção ou na época você se preocupava em executar aquilo que você tinha que fazer e ser reconhecida no seu trabalho? Como que era isso? Então, eu sempre quis atuar na área de marketing e o que acontece assim, eu sempre quis crescer na área de marketing, né? Sempre quis ser gerente, diretora, então eu sou ambiciosa. E eu acho que assim, dentro de Belo Horizonte, pelo menos na empresa onde eu atuava, né, que eu adorava, eu amava, mas ela tem limites, né? Ainda mais por ser uma empresa familiar, que eu admiro até hoje, tenho excelentes relacionamentos com as pessoas de lá até hoje, aprendi muito. Mas chega uma hora que você fala, bom, eu quero mais. E aí foi aí que eu comecei realmente a me movimentar para poder vir para São Paulo. Que eu acho que São Paulo queria participar das decisões. Com certeza. Eu gosto. Nessa construção de carreira, por exemplo, você passou por momentos difíceis, né? Me conta um pouquinho da sua família, que você cresceu com seus pais, como que era a sua família, conta um pouco para nós. Vamos lá. Bom, eu acho que eu sou de uma família tradicional mineira aí. Classe média, normal, os meus pais sempre trabalharam, a minha mãe sempre trabalhou, meu pai também, sempre fui incentivada a ter a minha carreira. Então, meus pais estão juntos até hoje, eu tenho uma irmã que é advogada, somos só duas, né, eu e minha irmã. E, claro, não foi fácil, mas eu sou bem... Não vou usar a palavra teimosa, embora eu acho que eu seja um pouco... Mas eu sou bem persistente, assim. Eu sei que a linha é tênue entre ser insistente e ser persistente, mas eu sou bem persistente com as coisas que eu quero, assim. E eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? Assim, claro que você tem desafio. Você tem desafio desde quando você entra na faculdade, de disputar uma vaga de estágio.
né? Enfim. E como, assim, você teve a oportunidade na sua carreira de ter, por exemplo, outras lideranças, você até mencionou o nome de uma pessoa, Sim. Liderança feminina. Sim. Sempre foi liderança feminina? Já enfrentou algum preconceito, por exemplo, por ser mulher trabalhando no segmento que você atua? Tá. Por incrível que pareça, assim, na maior parte da minha carreira, desde o meu primeiro estágio, que foi no Sebrae, um estágio incrível, eu tive uma liderança feminina muito forte, que eu lembro dela até hoje. E até hoje, assim, então, assim, a maior parte da minha vida eu tive lideranças femininas, mulheres muito fortes, muito inteligentes, muito capazes. Já vou falar que uma delas, que acho que foi a pessoa que confiou em mim, assim, que fez a minha carreira dar uma girada, que foi a Luísa Souza, minha vice-presidente de marketing. Na verdade, ela é uma profissional incrível e foi a minha maior inspiração, acho que de vida, de carreira, como mulher. Ela é uma mulher muito incrível. Muito Legal. Incrível. E assim, o que você olha, né, para você enxergar esses padrões assim nas pessoas, né, para as pessoas serem uma inspiração para você? Quais são as características que elas têm? Olha, eu acho que é claro que a Luísa, vou pegar a Luísa como exemplo, assim, ela é uma pessoa extremamente dedicada, esforçada, determinada. E uma coisa que eu me inspiro muito, assim, em algumas dessas mulheres é que elas são extremamente fortes e extremamente corajosas. E todas elas são muito autênticas. Então, bem legal estar nesse mercado de marketing, né? Estar no mundo corporativo, claro, as mulheres elas vêm mudando um pouco, vêm cada vez mais tendo posições de liderança, posições executivas importantes, mas a gente sabe que que tem muito machismo ainda em volta e não é tão simples. Mas todas as gestoras que eu tive, e aí posso me considerar uma pessoa de sorte, vamos dizer assim, elas sempre foram muito autênticas, assim. Então, elas... vou usar uma palavra que está meio gasta, mas que eu acho que cabe aqui. Elas sempre foram muito protagonistas das suas carreiras. Então, elas nunca se subverteram, sabe? Elas sempre, eu quero isso, então é isso que eu vou atrás, é isso que eu vou fazer. Mesmo com caminhos um pouco mais tortuosos, e eu acho que eu me identifico um pouco com isso, assim. Porque eu nunca... né, o desafio aparecia e eu falava, cara, eu vou. Como, eu não sei, mas eu vou. Eu vou encontrar uma forma, uma estratégia, vou encontrar um jeito de fazer isso aqui acontecer. Esse desafio, por exemplo, de sair de BH e vir para São Paulo, também já teve ali que romper uma barreira, né? E aí você já veio empregada? Eu já vim. Eu saí de onde eu estava, eu recebi uma proposta. E acho que foi talvez... E era uma proposta, assim, de mudança? de mudança de estado? Ou você podia ficar lá trabalhando remoto e vindo para cá? Não, nem existia essa possibilidade de trabalhar remoto. É muita emoção, muita emoção. Na verdade, foi uma proposta, acho que a proposta mais indecorosa que eu recebi da minha carreira de vida. Foi uma proposta de mudança de cidade, né? E quando eu olho para trás, assim, eu vejo que tudo que eu passei antes... me preparou exatamente para essa mudança de vida mesmo. Porque eu vim assumir um desafio muito grande dentro de uma multinacional. Qual que é o nome da multinacional? A multinacional se chama Tupperware. Acho que todo mundo tem amor aí. Você trabalhou em grandes marcas, né, pessoal? E foi muito legal. Acho que foi Quem não tem uma Tupperware em casa? Não é verdade? Então, mas quem não devolve também o Tupperware arruma problema com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha esposa. Se não devolver. Total. Eu acho que é a marca do coração aí, né? É verdade. De todo mundo, assim, dos potinhos de plástico. E o legal é que assumir esse desafio foi assim... Foi uma mudança de cidade e, na verdade... Na área de marketing de produto. Dentro da área de marketing de produto. Então, eu saí de onde eu estava e vim para cá... E aí a sua experiência, ela é uma experiência a nível... Era Brasil, outros países... como que eram as suas alçadas de responsabilidade? Tá, dentro da Tupperware, né? Bom, na Tupperware, vou te contar um pouquinho de como é que foi, né? Então, assim, eu vim assumir realmente um novo negócio. Então, na Tupperware, eu tive a oportunidade de trazer uma marca internacional de cosméticos, porque a Tupperware, na época, tinha 2 negócios. Hoje eu não estou lá mais, né? Então, eu não sei como é que tá. Mas a Tupperware tinha 2 business ao redor do mundo. Então, ela tinha 6 marcas de cosméticos com diferentes nomes.
em cada país que ela atuava, além do core business, que é o plástico. Né? Então, aí eu tenho, né, mais de 1 ou 2 ou 3 desafios. Mudança de cidade, atuar numa empresa, trazer uma marca de cosméticos, né, para dentro de uma empresa que era plástico. Eles já tinham uma marca aqui no Brasil atuando. Então, o meu desafio era duplo. Era como é que a gente elimina essa marca já existente, né, que tinha alguns desafios aí de portfólio, de rentabilidade, uma série de coisas. E, ao mesmo tempo, trazer uma nova marca e construir isso aí junto com a força de vendas, né? Então, como é que você vira para a força de vendas e fala, então, tá vendo essa marca aqui que vocês já trabalharam há muito tempo? Ela vai morrer e a gente vai trazer uma outra que tem outro posicionamento, com outro portfólio. E aí, então, o desafio era enorme, só que a equipe era super pequenininha, né? Então, mas eu tinha a Luísa e a minha equipe, que mesmo pequena, era muito maravilhosa. E aí, Bruna, Glória, pessoas incríveis. E assim, nesse processo de construir uma nova marca, assim, quais são os aprendizados? Por exemplo, a sua formação em administração de empresas também te ajuda nas posições que você ocupa hoje, né? Precisa olhar números, precisa olhar os indicadores, como que funciona essa construção, né? De pegar uma marca que ainda não existe, fazer essas reuniões, por exemplo, com o time de vendas. Eu acho assim, a formação que eu tenho, ela me deu uma base técnica, né? Então, é claro, quando você está desenhando toda uma marca, você tem uma preocupação ali de olhar o portfólio, né? E como que cada categoria contribui em termos de rentabilidade, ou qual que é o papel estratégico que cada categoria tem na construção daquilo ali. Porque, no final das contas, você tem que prestar conta para o acionista, né? Sim. Então, o faturamento é importante, sim, a margem é importante, sim, o ROI é importante, então, tudo é importante, mas... E, claro, tudo vai depender também em que estágio da marca que está. Mas, nesse caso especificamente, que a gente estava construindo uma marca do zero, a gente precisava construir a marca, né? E a gente teve uma licença poética, vamos dizer assim, de entregar um ROI um pouco menor no começo. Claro que isso foi aprovado, né? Junto com eles. Mas a parte legal disso é que, no final de 3 anos, a gente já estava entregando muito mais. Então, assim, a história da construção dessa marca dentro de uma multinacional, ela é uma história linda. Né? E aí ela envolve diferentes países. Então, assim, o próprio sourcing dessa marca, ele era extremamente complexo. Então, assim, envolvia México, Itália, Austrália, França. Então, a gente exportou também. O que é legal é que o Brasil também exportou projetos de perfumaria para a França. Então, isso é muito legal de contar, né? Sim. Então, e de novo, né? Olhando, porque assim, o Brasil é um dos maiores países, aí, é o 3º maior mercado de perfumaria e cosméticos do mundo. Ah, é? Sim. E quando a gente olha para a perfumaria, a gente sempre pensa em França e tudo, né? Então, quando a gente lançou um projeto de perfumaria aqui no Brasil, que a nossa marca, né, a nossa marca irmã na França, olhou e falou, isso aqui cabe no nosso portfólio, porque tem a sofisticação que a gente quer, traz rentabilidade, isso foi o maior orgulho, assim, pra gente como Brasil, né? E como que foi, assim, na construção da sua carreira? Aí a gente vai falar hoje você é conselheira, né? Também. Legal, tem algumas especializações como coach e tudo mais. Sim. E como que foi em que momento você começou a adicionar esses skills na sua carreira, assim? Porque você estava assumindo posições de liderança e percebeu também que precisava encontrar os seus pontos fortes. Como que era isso? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente precisa da parte técnica na nossa carreira, com certeza. Então, as especializações, elas são importantes, MBA. E hoje, se eu tiver que dar uma sugestão aí para quem está começando a carreira, eu sempre falo que, para quem está começando, o importante não é o MBA, o importante é você ter um segundo idioma forte. Então, se você não fala inglês, vai atrás do inglês, espanhol, enfim, italiano, o idioma que, né? Mas, enfim, o inglês é super importante. Mas, assim, né, depois de 20 anos, eu vejo que uma coisa que nos ajuda bastante na nossa carreira é uma coisa chamada networking e relacionamento, né? Então, assim, então é um networking dentro da empresa e fora da empresa também. Eu demorei bastante para entender como que essa coisa de networking funcionava, mas eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, pelo menos eu acho isso. Assim, claro que existem desafios,
Mas, de forma intuitiva, eu sempre fiz boas leituras, assim. E aí, depois de um tempo, né, depois de atingir algumas posições de liderança, a gente percebe que a parte técnica ela vai ficando para trás, né? E o mais importante é como que você faz a gestão, como que você pode inspirar as pessoas e fazer com que as pessoas... Porque, no final das contas, assim, se você tem uma equipe, é como que essa equipe te ajuda a entregar o resultado. Né? Então, a equipe vai falar por você. E como que você... E os primeiros locais que você começou a estudar? E aí... Então, eu sempre li muito sobre o assunto liderança, é uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu faço análise tem bastante tempo, então eu sou paciente aí, tem 20 anos. Acho que isso é legal de contar, porque as pessoas acham que isso é uma... Né, nossa, fazer análise é uma coisa que é pra gente problemática e não tem nada a ver. Na verdade, é muito o contrário. Pode ser para evitar também problemas, né? Eu acho que, na verdade, é para quem é bem forte, viu? E você tem que ser bem corajoso, porque não é fácil, não. Mas é um tema que eu gosto bastante, então acho que a leitura sobre liderança é uma coisa muito bacana. Tem um livro até que eu recomendo que chama Pipeline de Liderança, é bem bacana. É bem bom. E assim, mas enfim, mas aí respondendo a sua pergunta, depois de fazer toda a parte técnica, eu fui buscar, entrei num processo de coaching com a Marina Soares, que é outra pessoa aqui que também ajudou a mudar a minha vida. Lá atrás, na Tapoera, ela foi meu RH lá. Foi a Marina que me achou, me encontrou, me entrevistou, me apresentou para a Luísa. E, enfim, então eu entrei num processo de coaching com a Marina, porque eu queria olhar um pouco mais para o meu futuro mesmo, assim, né? Para os próximos passos da minha carreira. E, então eu comecei a fazer um processo de coaching e a Marina trabalha o coaching baseado em pontos fortes, que é uma metodologia da Gallup. Então, eu fiz o coaching com ela, me apaixonei e aí fui me certificar também como coaching de pontos fortes. Legal. Então, hoje eu também faço coaching. E como explica para nós essa questão dos pontos fortes? A gente normalmente foca nos nossos defeitos, né? A gente não tem defeito, a gente tem pontos a melhorar. Vamos lá. A metodologia da Gallup, eu acho que ela é muito linda, eu acho que eu posso dizer isso, porque diferente de outras metodologias, não estou falando mal de nenhuma metodologia, mas a metodologia da Gallup, ela foca exatamente no que a gente tem de bom e como que a gente coloca luz naquilo que a gente tem de bom para a gente ficar excelente. Né? Então, ela mapeia o que ela chama dos talentos. Então, ela mapeia os nossos 34 talentos. Todo mundo do mundo tem 34 talentos. E ela elenca em ordem de prioridade, né? Quais são aqueles talentos que a gente realmente usa toda hora, o tempo todo. E que a gente deveria focar exatamente nisso e não naqueles talentos que estão lá depois da 30ª posição. Porque... você pode melhorar esses talentos que estão lá na 30ª posição? Pode. Até pode, mas o esforço que você vai ter que fazer vai ser infinitamente maior. Então, para que você vai focar no gap se você pode focar em algo que você já tem, que é bom, é naturalmente bom? Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Eu vou fazer uma provocação aqui para você, é o seguinte. Vai, mano. Quando a gente está liderando um time, a gente sabe que as pessoas têm pontos fortes e também pontos fracos. Sim. Certo? Isso é pontos a melhorar. Correto? Sim. Hoje, quando você lidera um time para que um time atinja um objetivo de construção de resultado, de performance, porque as empresas hoje elas são muito orientadas a indicadores e tudo mais, você analisa somente aquilo que a pessoa ela é boa e potencializa aquilo, e quando você tem que, de repente, fazer algum ajuste, como que funciona essa questão? Aí eu já estou fazendo um paralelo do marketing com a parte do coach, da metodologia, só para a gente entender. Eu acho que é bacana
Assim, né? Eu acho que o bom líder, ele precisa fazer uma boa leitura da equipe que tem. Então, assim, não é só uma leitura técnica, mas uma leitura de pessoas. E quando você tem um time que é pequeno, né? E você recebe um desafio, é interessante você compartilhar aquele desafio. Pelo menos é assim que eu sempre fiz, né? E, de repente, ver como que você vai estruturar junto com o seu time, olhar para ele tecnicamente e falar assim, tá bom, gente, como que cada um pode contribuir? Né? E eu acho que a gente, como líder também, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não projetar as nossas coisas no nosso time. Então, assim, às vezes tem gente que vai muito bem, vamos dizer assim, em tratamento de dados, em Excel, e outras pessoas vão melhor na apresentação ou na montagem da apresentação. Então, como que você olha para as pessoas? Mas, às vezes, tem gente que fala, tá bom, eu não sou tão bom na apresentação, mas você pode me dar uma oportunidade? E eu acho que é aí que é legal. Por que não? Vamos dar essa oportunidade. Como que a gente olha para isso também? Se a pessoa está te pedindo, como que a gente desenvolve isso? Então, eu acho que é o líder coach, né? Então, como que a gente trabalha também a equipe para que ela, se ela tem essa vontade de fazer uma boa apresentação, ou se ela tem vontade de se desenvolver tecnicamente em outra coisa, eu acho que a gente tem que dar oportunidade. Não é jogar a pessoa sem preparação. Na cova dos leões. Não, é exatamente. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, é dar oportunidade para a pessoa ser vista dentro daquilo que ela quer. E o quanto isso foi, essas especializações em liderança tal, foi te ajudando na sua construção de carreira? Você percebe hoje que você enxerga muito mais os seus pontos fortes e você potencializa isso? Como que você melhorou, né? Criou uma versão melhor de você mesmo. Tá, é muito legal, e aqui vou trazer a nomenclatura técnica dos pontos fortes da Gallup, que eu acho que é bem bacana. O meu primeiro talento é o positivo. Então, eu sou essa pessoa que eu sempre vou eu sempre vou ver o copo cheio das coisas. Então, e assim... Então, o talento é o positivo. O meu primeiro talento é o positivo. Na escala de prioridades, ele é o primeiro? É o primeiro. Ah, que legal. É bem... E o segundo chama ativação. Ativação? Ativação eu vou colocar tudo para andar. Então, talvez seja por isso que a minha carreira tenha caminhado dessa forma, assim, por exemplo, para vir intraempreender dentro de uma multinacional, né? E aí, na posição que eu ocupo hoje também, para trazer um novo negócio. Então, eu gosto muito dessa coisa do mato alto. E eu acho que isso tem muito a ver com o positivo, porque eu recebo os desafios e, eventualmente, algum outro profissional pode falar, nossa, mas isso aqui é uma bucha. Mas eu adoro. Eu acho o máximo. Porque tá ali as oportunidades, né? Porque ali tem muita... E muita gente pode falar, mas o mato alto é fácil. Não necessariamente. Tem gente que não gosta. Então, assim, porque realmente, às vezes, você precisa aculturar as pessoas da empresa. Então, você tem muitos desafios ali, mesmo quando o mato é alto. Porque, às vezes, você vai encontrar muita resistência. Eu achei uma coisa interessante aqui, né? De você saber os seus talentos. Hoje você tem mapeado quantos talentos seu? Eu tenho os 34 mapeados. Os 34, por prioridade. São os que mais aparecem. Você vê que isso dá uma clareza, né? É muito legal. De quem você é, né? Sim. É muito legal. Então, assim, como eu sei que o meu positivo é o primeiro, né? Então... Nunca fiz essa análise para saber qual que é o seu primeiro. Olha, segundo. tá vendo? Olha a oportunidade, Eric. Vamos fazer? Eu vou ter o maior prazer em fazer sua devolutiva. Eu vou adorar. Mas, então, assim, eu sempre tendo a ver as coisas de um jeito muito positivo. Então, vim para São Paulo, milhões de desafios de encontrar um apartamento, desafio de... Nossa... moro longe do trabalho, tenho um trânsito diferente, estou numa outra cidade. Milhões de coisas, mas o positivo não adianta. Eu não vou me render. Eu vou falar, gente, aqui tem aprendizado. E aí eu gosto de falar uma outra coisa que eu acho que é muito bacana, assim, e que pode soar meio ingênua, mas eu acredito de verdade nisso, assim. Eu acho que onde tem amor, tem caminho. Então, se você quer alguma coisa, vai atrás. Às vezes ela demora para acontecer, eu fico até emocionada, assim. Mas é verdade. E eu acho que... Tá vendo? A voz até embarga. Sim. É real, assim. É legal aparecer isso. A voz até embarga, mas assim, eu acho que quando a gente constrói nossa carreira com amor, com carinho, dedicação, as coisas, elas acontecem, assim. Elas demoram, eventualmente, às vezes, para acontecer. Nem todo mundo vai ser diretor com 28 anos. Nem todo mundo vai ser CEO.
Mas eu acho que o mais importante não é a posição, e sim o que você deixa, o que você constrói. Sim. Né? Então, eu fico emocionada porque eu acho isso bonito mesmo. Assim, sim, mas é muito bonito. E assim, construir uma reputação, né? Tá bem relacionado também a você conhecer os seus pontos fortes, sim. executá-los bem, né? E sempre deixar essa marca por onde você passa, né? Porque eu acredito, assim, tem uma coisa que eu acredito bastante, é o seguinte: eu já trabalhei em várias empresas. Às vezes, as pessoas podem não gostar de um jeito específico, uma característica específica que eu tenho, mas elas nunca vão poder falar assim, olha, ele não gostava de trabalhar, ou ele não gostava de entregar as coisas, sabe? Sempre tem essa referência. Acho que todos os lugares que eu passei, posso dar N telefone de várias pessoas para pedirem referência. E como que você enxerga, por exemplo, construir a sua carreira, passar pelos locais onde você passou, né? Você mencionou vários nomes aqui de pessoas que te influenciaram. Como que é construir essa reputação na construção da sua carreira? Eu acho que é desafiador no seguinte sentido. Às vezes você encontra algumas resistências e eu acho que faz parte. Sim. Né? É normal. Mas essa é a beleza do negócio. Se não quer desagradar ninguém, não faz nada, né? Mas eu acho que essa é a beleza do negócio, assim. Eu tenho uma característica... Faça nada novo. Exatamente. Como eu sou positiva... eu tenho uma característica que eu sou muito incansável com as coisas. Então, ela pode ser ruim por um lado, mas assim, se eu acredito em algo, e às vezes eu vejo que existe alguma resistência, né, do outro lado, eu vou encontrar alguma forma de contornar essa resistência para realmente poder entregar o que eu preciso entregar e construir algo que seja legal. Né, que seja legal, que eu falo assim, que tenha... E aí eu cruzo com um outro talento, que chama significância, que tem a ver com propósito. As pessoas gastaram demais essa palavra propósito, né? Ela fica, às vezes, um pouco sem significado, mas esse talento, que é a significância, ele tem a ver com legado, com construir as coisas que realmente façam a diferença na vida das pessoas, de dar voz a essas pessoas. Então, só porque, né, às vezes eu estou na liderança, não quer dizer que só eu vá aparecer. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes eu me coloquei, né, para trás, ali atrás dos bastidores, e eu quero que sempre a minha equipe brilhe. Eu quero que as pessoas que constroem as coisas, que me ajudam a construir, também apareçam. Isso, para mim, é extremamente importante. E essa coisa de você... Da construção da sua reputação, da sua carreira... O que você tira assim, de aprendizado ou que você pode deixar de dica para quem ainda não conhece os seus pontos fortes? Olha, para quem não conhece... Você conhece o seu, Alex? Para quem não conhece os pontos fortes, fica aqui o meu convite para você buscar um coach de pontos fortes para você para você conhecer o seu. Porque assim, a sua vida muda. Você olha para você mesmo de outra forma, com muito mais carinho, você entende onde você tem que colocar a luz para você crescer. Vai removendo os bloqueios de autoimagem. Então, fica o convite e é maravilhoso, o processo é lindo. Estou curioso, agora esse processo de descobrir os pontos fortes, ele demora quanto tempo? Bom, eu conto. Vamos lá, na verdade... Porque você também atua como conselheira, né? Atuo também como conselheira de startups. E também, e a sua função como conselheira também inclui enxergar os pontos fortes de quem você está prestando conselho, dando conselho. Na verdade, assim, né? A atuação como... Vou te responder, tá? A primeira. A atuação como conselheira, na verdade, ela vem muito mais com um olhar de governança, né? Para dentro da startup, né? Porque a startup, o empreendedor, a cabeça dele... Sim. Criativa, quer fazer acontecer, mas não necessariamente, às vezes, ele tem os processos estabelecidos, ou tem, às vezes, as melhores práticas. Então, o papel do conselheiro, ele vem para organizar um pouco a casa, né? A startup, não necessariamente, ela nasce ali com todos os contratos, com todos os fornecedores. Então, o conselheiro, ele tem um papel de falar assim, peraí, vem cá, a sua ideia é boa, mas vamos organizar a lojinha para ela poder realmente tracionar, crescer. Então, mas é claro, quando a gente tem a leitura dos pontos fortes daquele empreendedor ou daquela pessoa, fica muito mais fácil da gente até de lidar com essa pessoa e eventualmente
até de fazer uma recomendação mais aderente àquele perfil, né? E aí você entende um pouco, às vezes, os vieses, né? Por que tá indo para esse lado? Por que tá acontecendo aquilo? Então, até falando do meu, eu te falei que o segundo é ativação. Ativação. Né? Então, a ativação, eu tenho E o terceiro é significância, né? O terceiro é carisma. Carisma. O quarto é significância e o quinto é comunicação. Tá. Eu já te dei meus top 5 aí, entreguei o ouro aí. Mas, então, positivo, ativação. Carisma. O carisma é o... Aí depois tem significância e o outro? E o quinto é comunicação. Comunicação. Ninguém precisa saber os top 10 de cor, tá? E aí você falou do... Quanto tempo demora para saber? Lá. Gente, não demora um ano, não. É bem tranquilo, tá? Na verdade, o que a gente faz? A gente faz um assessment, né? A Gallup, ela tem ela disponibiliza um link. Então, a pessoa faz esse assessment, e esse assessment, depois que você responde, mais ou menos ali 50 minutos respondendo um questionário. Claro, né? Isso é cientificamente comprovado e tudo. Você já recebe o relatório logo em seguida. Então, você já tem acesso aí aos seus talentos numerados. E é muito legal que, assim, isso é bacana de dividir, assim. Porque a gente pensa, nossa, 34, mas vai ter um monte de gente com os mesmos talentos que eu. Não necessariamente, assim. A probabilidade de você ter uma pessoa igual a você, com os mesmos talentos elencados na mesma ordem de prioridade, é 1 em 33 milhões. Então, tem poucas pessoas igual a você, Eric, no Brasil. E no mundo também. Então é muito bacana, assim. A gente entendeu tanto que a gente é original, autêntico, e se apropriar disso, para contar a nossa história. Legal. Isso demora 1 hora. 1 hora? É um assessment que você faz e você tem acesso a isso. Mas aí depois, por exemplo, que você descobre os seus talentos. Porque às vezes eu vou receber ali um relatório, vai falar de cada um e tal. Mas tem um trabalho depois que você precisa fazer para você ir aprimorando, né? Sim. Se desenvolvendo. Aí, exatamente. É aí que entra o processo de coaching. Né? Então, aí você faz a devolutiva e, às vezes, as pessoas falam, mas eu não quero fazer todo o processo de coaching. Né? O processo de coaching, ele dura mais ou menos de 8 a 10 sessões, depende. Às vezes, eu faço 8 sessões de 1h30, mas pode ser feito também 10 sessões. Mas às vezes, a pessoa fala, eu não quero só fazer a minha devolutiva de pontos fortes. A devolutiva, ela já abre gosto de falar essa palavra, ela abre um portal, assim, porque você vê aquilo que você começa a ter mais clareza dos seus talentos, entender com mais profundidade. O relatório é muito completo, mas quando você tem um profissional também que está agregando e colocando mais luz e te ajudando a olhar para esses talentos, ela é um pouco diferente. A devolutiva, ela dura mais ou menos 1 hora, 1h30. E ela é bem rica, né? E, às vezes, ela é o primeiro passo para todo o processo de coach, né? É que aqui no Brasil também a gente esvaziou muito a palavra coach, né? Mas fora do Brasil, todo grande executivo, toda grande liderança sempre vai ter um mentor e sempre vai ter um coach. Então, é super importante. E esse do seu papel, assim, como consultora associada na Casa da Liderança, o que é a Casa da Liderança? Tá, vamos lá. A Casa da Liderança é da Marina, a Marina Soares é a fundadora, né? E a Casa da Liderança foi um grande presente na minha carreira, na minha vida, porque eu atuo lá como, né, eu sou consultora associada, e a gente tem um serviço lá que é muito bacana, que chama Promova. Sou eu junto com mais 2 profissionais, que é a Marina e a Beta, e é uma imersão, ela tem a duração de 3 semanas, mas, na verdade, são 3 dias, né? A gente vai ter a próxima agora em agosto. Vai ser muito bacana. Então, já estou fazendo aqui uma propaganda. Posso fazer ou não? Pode, claro. Pode, então tá. E aí, o legal disso é que é uma imersão voltada para quem objetiva se movimentar no mercado de trabalho. Então, mas se movimentar, as pessoas acham que é só trocar de empresa. Não necessariamente. Você pode, ela é focada também para quem quer crescer dentro da própria empresa. Né? E o legal desse serviço especificamente, que é dentro da Casa da Liderança, porque a Casa da Liderança faz pontos fortes, faz treinamento, faz team coaching, faz uma série de outros trabalhos, mas acho legal trazer o Promove especificamente aqui, que realmente foi um serviço que a gente desenvolveu com uma visão mais holística. Então, ela é 360. Por quê? Porque a gente passa
desde autoconhecimento, autogestão, autoliderança, até preparação de currículo, preparação de entrevista, networking, marca pessoal. Então, ela é 360. Você sai dessa imersão realmente pronto para encarar aí os desafios do mercado de trabalho. Uhum. Como que você se posiciona, como que você conta a sua história, porque não adianta só você saber contar a sua história, você tem que se posicionar também nas redes sociais de forma correta, senão as pessoas não te acham. Legal. Você trabalha na Flora. Sim. E a Flora tem algumas marcas importantes. Sim. Quais são as marcas que a Flora tem? Para até o pessoal saber quem é a Flora, né? Tá bom, vamos lá. Quem já está no seu segmento já sabe, né? A Flora é uma grande varejista, né? Ela tem várias marcas, Vivedas, Francis, Brisa, Minuano. Então, ela tem várias marcas que estão aí. Algumas que você já usa, né? Sim, sim. Na verdade, são marcas que fazem parte aí do dia a dia, da rotina do consumidor brasileiro, né? Uhum. Então, legal. Que vai desde cosmético até marca. E como que você enxerga essa questão, assim, por exemplo, da diferença, né, entre marketing de empresa nacional e empresa multinacional? Como que você enxerga essas diferenças? Essa pergunta é boa. Eu acho assim, eu quero agregar um ingrediente que eu acho que é muito importante para responder isso, que é uma coisa chamada cultura. Uhum. Tá? O marketing, na verdade, assim, né? O que acontece? Se a empresa é multinacional ou nacional, ela pode ser... O que eu vejo é a grande diferença? Ela pode ser, eventualmente, ter mais processo, ter mais planejamento. Sim. Mas isso tudo vai depender da cultura daquela empresa. Uhum. Então, sabe aquela frase maravilhosa que a cultura come a estratégia no café da manhã? Sim, sim. É a mais pura verdade. Uhum. Porque de nada adianta você ter um olhar para marketing, um planejamento incrível, maravilhoso, que você contratou consultorias incríveis, se no dia a dia a cultura daquela empresa não favorecer a execução daquilo. Uhum. Porque o planejamento é uma coisa, mas a execução é ela que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Uhum. Né? A estratégia pode ser maravilhosa, pode ser linda, mas você precisa conseguir executar, você precisa conseguir ter recursos físicos como pessoas, né? E dinheiro mesmo, você precisa ter os dois. E, às vezes, você tem uma empresa que é nacional e que está muito mais organizada, porque ela tem uma cultura que te ajuda a fazer isso. Uhum. Você tem, às vezes, acesso ao dono, e o dono fala, não, isso aqui é importante, vamos priorizar isso. Né? E uma multinacional que, às vezes, pode não ter tanto o foco disso. Claro que a multinacional ela vai ter a estrutura de fazer o planejamento, né? Mas às vezes necessariamente ela fala, não, temos que cortar esse dinheiro aqui. E faz parte, gente. Faz parte. Faz parte, isso aí é o que a gente mais vive aí. A gente estava atendendo um cliente, uma multinacional, e aí atendendo no Brasil, aí recebeu a direção da matriz que tinha que reduzir a verba de marketing. É isso aí. Então, teve que diminuir tudo. É isso. Então, às vezes, você tem um planejamento lindo, né? Mas acontece. Às vezes, você fala assim, top-down, o negócio chega e tem que reduzir em 30%. E aí, talvez a empresa que tenha nacional, talvez ela, ou até uma pequena, ela se destaca porque ela precisa ser mais criativa, mais rápida, tem menos aprovação para ser feita lá fora. Então, tudo depende. Mas eu acho que, de novo, para mim, tem muito mais a ver com a cultura. Eu acho que a cultura define tudo. Não, legal. E assim, hoje, por exemplo, a gente está falando de marketing de produtos. Quantos produtos estão embaixo da sua alçada? Olha, que curioso. Olha, eu posso falar que no meu desafio atual, que é bem lindo, maravilhoso, que eu não posso abrir muito. Por isso que você ser positiva. Que é um novo negócio, eu tenho mais de 100 SKUs aí. Nossa, que legal. Desenvolvimento, Que legal. E assim, os desafios, né, de fazer marketing para produto, hoje o que você enxerga assim, como desafio, assim, o que está acontecendo? É uma estratégia local, é uma estratégia, por exemplo, para outros países da América Latina, por exemplo? O que você enxerga assim, de desafio em atuar no segmento que você atua? Tá, Aí, no desafio geral, não um desafio olhando para a sua empresa. Eu acho que a gente tem vários desafios, assim, né? O consumidor, a gente precisa entregar um produto que seja vegano, que não faz mal para o meio ambiente. Eu acho que está certo isso.
e ao mesmo tempo precisa ter uma embalagem super bacana, porque senão também o consumidor não vê valor. Sim. Mas aí quando você agrega a embalagem, aí você está poluindo o meio ambiente. Então, eu acho que o desafio é como que talvez a gente faça mais com menos, mas como que a gente também explica isso para o consumidor de uma forma interessante, porque não adianta, ninguém... Eu vou fazer uma caricatura aqui, tá? Talvez, não sei se é o melhor jeito de explicar, mas assim, não adianta, quando você fala do mercado especificamente de perfumaria, né, de perfumaria fina, ninguém quer comprar um perfume de 3 ou 4 dígitos que não esteja numa embalagem linda. Sim. Então, só que a embalagem linda, ela vai... Eu falo assim, ela vai poluir. Tudo bem, o vidro, ele é reutilizável, Sim. ok. Mas ninguém quer comprar uma embalagem de perfume num saco de plástico. Sim. No final do dia é isso. Então, como que a gente agrega valor para o consumidor, né? De uma forma inovadora. Então, como é que a gente equaliza isso? Eu acho que esse é o maior desafio em termos de inovação. Não vi, talvez não tenha visto ainda nada acontecendo. A gente tem os refiláveis. Eu acho que o refilável é algo bacana, é muito forte na Europa, né? Aqui no Brasil ainda está meio assim. A gente tem algumas questões aí. Não pode refilar na loja, tem questões aí com Anvisa, mas é um mercado que eu acho que é uma alternativa de ser menos poluente. Então, assim, para mim a inovação ela tem a ver com isso. Como que a gente entrega algo diferente, porque está todo mundo fazendo muita coisa, né? Então, eu acho super desafiador, acho bem difícil, tá? Legal. E a dica que você deixaria, assim, para quem está querendo atingir uma posição de liderança? Já trabalha no marketing e quer atingir uma posição de liderança. Qual que é a dica que você deixa? A dica que eu deixo é o seguinte. Podem ser as dicas? Podem. Tá bom. Primeiro passo vai descobrir os seus talentos. Vai ter autoconhecimento. Alex, vamos sair daqui, vamos descobrir os nossos talentos. Vai descobrir aquilo que você é bom. Vai se fortalecer. Autoconhecimento é a base de tudo. E essa coisa do talento tem um fundamento espiritual, né? Porque Deus deu para todo mundo os talentos, né? Eu recomendo usar. Então, assim, primeira coisa é autoconhecimento, é super importante. Saber... eu falo algumas coisas, assim, nas minhas mentorias que eu acho que são bem importantes. Então, autoconhecimento é base de tudo. Você precisa se apaixonar pela sua história, tem orgulho da sua trajetória. Ninguém é melhor do que ninguém, mas você tem a sua história, ela é sua, autêntica, e a forma como você conta, sim, vai fazer a diferença. É isso que vai trazer brilho no olho. Se prepare tecnicamente, faça bons contatos, então fortaleça o seu networking, isso é fundamental. Né? Fazer networking. Então, assim, o network não faz depois que você já saiu da empresa, não. Tenha bons relacionamentos, você pode... Sim. Então, acho assim... que a todo tempo, né? Por exemplo, a gente começou uma conversa ali no LinkedIn, né? Exato. Conversamos no LinkedIn e tal, e hoje você está aqui. E às vezes, né, até a gente lançou um vídeo ontem na nossa rede social que fala sobre o network genuíno. Que não é você esperar... Exato. Se gerar um negócio, legal, que bom que gerou um negócio. Mas se não gerar... Né? Então, você tem que se preocupar em construir relações de forma genuína, né? Sempre procurando ajudar, ser solícito. Então, eu enxergo bastante isso. Quando eu sempre trabalhei na área de tecnologia. Eu sou formado em tecnologia, pós-graduado em tecnologia, sempre fui técnico. E aí eu tive que me desenvolver para ser um gestor na área de tecnologia. Mas ainda assim, você lida com pessoas que são muito parecidas com você. Quando eu comecei a empreender, eu descobri que eu não era um bom vendedor, porque eu não estava vendendo nada. Eu tinha uma bagagem técnica e não estava vendendo nada. Então eu falei, bom, eu preciso começar a me desenvolver em vendas, construir habilidades de vendas para poder começar a vender para sobreviver. Então eu vejo que, assim, acho que às vezes a motivação que a pessoa precisa para construir uma carreira ou para alcançar uma posição de liderança é ela se colocar nessas situações, mandar mensagem no LinkedIn, se relacionar com pessoas novas, conversar, estabelecer contato, porque isso também vai produzindo uma energia diferente ali, né? Total, assim, eu vejo que até dentro do Promova mesmo, quando a gente, né, nossos alunos, vamos dizer assim, nossos mentis, dentro das mentorias também, o que mais aparece como desafio é networking.
Porque a parte do currículo, da entrevista, você treina e tal. Mas o networking, é engraçado que as pessoas têm vergonha de abordar a outra pessoa e falar assim, mas eu não tenho um cargo tão alto, o que eu vou falar, como que eu vou fazer. E, assim, é muito interessante, e isso é legal, porque realmente eu vivi isso na prática. Então, eu posso falar de cadeira. Quando você se dispõe mesmo, assim, você se disponibiliza de forma autêntica a ajudar o outro, né? Você aborda o outro e fala assim, olha, eu vi que você atua nessa área, eu também atuo, eu estou à sua disposição para a gente bater um papo, você abre uma porta. Com certeza. E aí fica muito mais fácil, porque aí a conexão ela realmente fica autêntica, ela fica genuína. Você não vai procurar só a pessoa, às vezes, para procurar emprego, para pedir uma indicação. Né? Então, assim, você estabelece um laço ali e é claro que você não vai ficar conversando com todo mundo o tempo inteiro, é difícil de fazer. Sim, sim. Isso, mas assim, eventualmente você fala, poxa, aqui tem uma oportunidade, lembrei de fulano. Isso é muito legal. É uma coisa que eu procuro fazer sempre, assim, eu recebo vários convites de conexão no LinkedIn e eu sempre procuro responder as pessoas. Sim. Sempre agradeço por ter mandado o convite ou agradeço quando me adicionam e tal, e sempre me coloco à disposição para conversar sobre marketing ou sobre qualquer outro assunto. E às vezes eu converso com pessoas que, teoricamente, elas não vão me trazer nenhum tipo de negócio. Sim, sim. Em alguns casos. Aparentemente. Não, em alguns casos, algumas pessoas são pessoas que a gente, né, são pessoas de marketing e tudo mais, nos interessa, mas também eu, às vezes, atendo vendedor. A pessoa que está mandando uma mensagem ali, me oferecendo um produto ou um serviço, eu respondo, olha, no momento a gente não tem demanda, boas vendas, sabe? Eu vejo que a gente tem que começar também na construção do relacionamento, do network, também estimular outras pessoas que estão se colocando nessa situação de abrir portas, né? Sim. Porque para a pessoa também já é um pouco desconfortável ela mandar uma mensagem para quem ela não conhece. Sim. Ela tem que sair da zona de conforto. Tem gente que consegue fazer isso com frequência. E aí, ainda quando você manda mensagem, a outra pessoa te dá uma bordoada ou não responde nada. Olha, mas eu acho assim, não é muito agradável. Mas eu acho assim, até as pessoas que estão no papel de vendedor, então vou usar seu exemplo. Vendedor leva não toda hora. Leva não toda hora. Eu tô vendendo todo dia, mas não é todo dia que as pessoas querem comprar. Não é? Mas você só precisa de um sim. Você sim. pode abordar 10 pessoas. Sim. E assim, com um sim, às vezes aquele sim pode mudar a sua carreira, pode mudar seu dia, mudar a sua meta. Não necessariamente você precisa fazer 20 vendas, você pode fazer uma maravilhosa que resolveu o seu dia. Então, Mas sabe o que eu acho que é muito legal, assim, pelo menos o que eu vejo, toda vez que você pede ajuda para as pessoas, assim, de forma, de verdade, autêntica e original, as pessoas, elas se disponibilizam a ajudar. Então, é claro que você não vai usar 1 hora de um CEO para simplesmente tomar um café. Não, mas assim, se prepara. Sim. Mas pede 15 minutos ali de um café online, sabe? Então, essa é uma dica já legal. Sim. 15 minutos de um café online, desenha já 3 perguntas que você eventualmente possa fazer. Deixa a pessoa contar a história dela. As pessoas gostam. Então, isso é uma coisa que aproxima. E isso realmente cria o laço. E aí tem essa questão também das novas gerações também, que não estão acostumadas com isso, né? Querem menos contato possível, né? Só quer falar ali no chat. Aí... E quando você começa a atingir posições de liderança, você precisa se colocar nessas situações, né? Porque quando você vai para as posições de liderança... Você trabalha presencial? Eu trabalho híbrido, mas a maior parte dos dias eu estou presencial. 3 vezes no escritório? 2? 4. 4, legal. 4. O pessoal gosta bastante, assim. Eu gosto muito de trabalhar presencial, acho muito... Eu também gosto. Eu acho muito rico, assim, na verdade, porque você tem trocas ali, né, na mesa do lado que são bacanas, são ricas. Eu acho que quando a geração entender que isso é legal, eu acho que eles têm que testar, eles têm que se colocar para jogo, sabe? Como minha mãe dizia, né? A vida ensina. Então, a vida aquilo ensina. que você não quer fazer hoje, amanhã a vida vai te ensinar e você vai ter que fazer, ou por bem ou por mal, né? E não adianta, a posição de liderança vai ser menos a parte técnica e mais a parte relacional. Então, mesmo com a inteligência artificial, uma série de coisas, a gente precisa das pessoas. O ser humano, ele é relacional. E aí, em cima desse processo, por exemplo, de descobrir os pontos fortes, vamos supor, a pessoa tem um objetivo. Ela está numa função que não é de liderança, mas ela quer ser uma líder. Aí você faz análise dos talentos. A gente faz análise da pessoa. E te mostra também no que ela precisa focar para poder atingir aquela posição?
Sim, na verdade o que acontece, os talentos eles são interessantes porque não necessariamente para você ser um bom comunicador, você precisa ter lá comunicação nos seus top 5, enfim. Você pode ser um bom comunicador mesclando outros talentos, né? Mas para isso você precisa saber quais são os talentos que você tem, para você realmente poder desenvolver aquilo. Então, quando você faz esse mapeamento dos talentos, você, no processo de coaching, você monta um plano, né, do que você quer e qual que é a estratégia que você vai desenhar para chegar naquele objetivo final. Então, eventualmente, claro que vai precisar de fazer cursos, mas vai precisar de fazer muita reflexão. Não é só de curso. Né? O curso ele faz parte, eventualmente. Às vezes vai precisar de colocar exercício físico para ganhar coragem, para liberar, sabe? Sim. Então tem um processo de reflexão importante que precisa ser feito. E quando você começa a fazer um trabalho com cargos de alto executivo, já lideranças, como que é esse trabalho? O que as pessoas precisam desenvolver, que você sente nas suas mentorias aí? Eu vou voltar lá naquele ponto do autoconhecimento, tá? Às vezes as pessoas elas têm muito tempo de carreira, então, já tenho 20, 30 anos, sou C-level, né, um executivo alto. Ou imagina no que ela é boa, né? Ela fala, eu sou boa nisso, né? Mas eu acho que o importante é assim, você precisa se autoconhecer de verdade. Legal. Então, não é nem tecnicamente, esquece a posição, assim, olha para a Renata, olha para quem você é como pessoa. E para a gente fazer isso, você precisa tirar o orgulho da reta, né? E você precisa se abraçar a sua história. Por isso você precisa se autoconhecer. Porque, mas eu tenho 30 anos, eu já sou diretor e tal. Tá bom, mas... é diretor, mas às vezes está ali duro, sozinho, né? Posições de liderança, eventualmente, são às vezes muito solitárias. Mas você precisa, às vezes, melhorar a forma como você se relaciona. E, às vezes, você tem que quebrar essa barreira com o executivo. Né? Mostrar para ele que, às vezes, ele está... se deixar, às vezes, o executivo ele fica numa ilha, né? Ele fica numa ilha, exatamente. Não, porque eu já tenho 30 anos, eu não preciso... 30 anos de carreira, eu não preciso aprender mais nada. É aí que está o engano. É aí que você precisa aprender, porque, na verdade, assim, você já chegou lá, legal, e agora, o que mais? Legal, né? Muito bom, nós estamos chegando ao final do nosso Amplifica Cast, fizemos várias perguntas interessantes aqui sobre liderança. Você já falou de um livro. Ainda não. Recomendo, você falou de um outro, né? Então, recomendo o livro. Tem um livro que eu acho que é sensacional, que é sobre networking, e que as pessoas têm que ler, que chama Nunca Almoce Sozinho. Nunca almoce sozinho. Nunca almoce sozinho. E, de novo, né? Networking é fundamental, seja para quem está no mercado, para se movimentar, para se manter. Esse é o livro que eu acho que tem que ficar ali, na cabeceira. Legal. Ler e botar em prática, né? Não é só ler, não. Exatamente. O desafio é sempre ler, não é absorver conteúdo, né? É botar em prática. Botar em prática. Exatamente. Se a gente produzisse... Aí tava vendo outro dia uma pesquisa, se a gente produzisse o tanto de conteúdo quanto a gente assiste... Nossa! Né, a nossa marca pessoal, profissional e de empresa já teria muito à frente, né? Sim. Legal, muito bom. Deixa para nossa audiência aí as suas redes sociais. Redes sociais, vamos lá. Meu Instagram... Pode ser Instagram, LinkedIn também. @RRLCosta. Vou deixar o da Casa da Liderança também, então casa.da liderança, tudo com pontinhos, tá bom? promova.sua.carreira também com pontinhos. LinkedIn, Renata Rosendo de Lima Costa. Legal. E se a pessoa quiser fazer descobrir os pontos fortes com você, como que ela faz? Bom, é só entrar no meu Instagram, me chamar lá. Vai ser o maior prazer eu entrar no meu LinkedIn, não sei, me chamar no direct. Só me chamar, tá tudo aberto. Legal. Canal totalmente aberto, respondo super rápido. Vai ser um prazer, Legal. Vou adorar. Estamos chegando ao final do nosso Amplifica Cast. O endereço que a Renata passou, vou deixar para vocês nos comentários. E fiquem ligados até o nosso próximo episódio. Até mais.